Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu não estou vendo quem está na sala, mas, por gentileza, se tiver alguém com problema, por favor, reportar a Laís, que está remota aí. Dentro de 2 minutos a gente começa. Por gentileza, você está me ouvindo, Laís? Eu não estou tendo retorno de ninguém. Só para ter uma... Por gentileza, Laís, você está vendo a apresentação? Ok. Me ouve agora?
Boa tarde, me ouve? Beleza. Vou compartilhar a tela aqui, e aí você me dá um feedback, Laís. Deixa eu ver se eu abaixo o som aqui no próprio Hangout, peraí. Melhor? Vocês estão me ouvindo melhor agora? Por gentileza, me dê um retorno. Show. Enfim, vamos lá. Desculpa aí o atraso, só peripécias das tecnologias dos dias. Primeiramente, boa tarde a todos. Estamos aqui falando ao vivo da Produções da UNO. Hoje nós vamos bater um papo sobre o Bloco K. Já temos aí alguns clientes trabalhando com essa solução e a gente está abrindo aí para os demais para novas informações, novas discussões, tem novas empresas entrando nas obrigações agora e a gente está aqui justamente para tentar bater um papo a respeito e apresentar o que o nosso grupo de empresas tem de solução sobre o Bloco K para vocês. Primeiramente, eu vou me apresentar, sou Simeão Oliveira Fernandes, atualmente gerencio as operações da Brasil Informática, empresa do grupo de operações da UNO. Sou formado em processos de gestão gerenciais, também fiz pós-graduação em gestão empresarial pela FGV, alguns anos aí de experiência com sistemas ERP, desde os players mais conhecidos, TOTOS, SAP, entre outros aí do mercado. E atualmente faço parte do grupo que faz implantações, a parte de trabalho da Brasil Informática em relação à parte contábil e fiscal, com as obrigações que a gente vai comentar hoje. Então, um pouco do nosso papo para o dia de hoje, um pouco sobre quem é a Brasil Informática, como que ela entrou nesse grupo, como era a Receita Federal no princípio, como estamos em Receita Federal nos últimos tempos, o que vem, o que a gente pode esperar aí das novas novidades que a Receita Federal tem para todos, e também um pouco do que é a gente entrar no nosso assunto, que é o Bloco K, e aí preparando as nossas empresas para uma nova era digital, né, e evitar multas nesse decorrer dos tempos. Então, a Brasil Informática é uma empresa completando 30 anos de mercado aí em junho deste ano. A nossa operação começou dentro de uma empresa de contabilidade, então no nosso DNA a gente já tem por premissa todas as obrigações de legislação, toda a parte de entregas do escritório de contabilidade foi a nossa premissa para se criar essa empresa. Então, ao longo desse tempo, o grupo de operações já tem aí mais de 2.000 clientes atendidos nessa área de contabilidade, fora outras empresas do grupo que a gente tem envolvidas com outras atividades, mas tudo voltado na área de tecnologia. Os produtos que nós temos são todos eles voltados hoje, focados em obrigações,
e a gente trabalha muito mais próximo hoje de players de mercado, como a parte do Uno RP, como outros players que trabalham com o nosso sistema, como aplicações embarcadas. Como é a Receita Federal ao longo desse tempo aí em relação a tributações, né? Então, a nossa linha do tempo, ela começa aí lá desde os primórdios, 1530, quando tem os primeiros relatos aí em documentações, em artigos de internet, falando sobre as primeiras formas de tributações que existiam dentro do Brasil. Então, ele veio aumentando aí ao longo do tempo, tributações por selo. Em 1922, institui-se aí o imposto de renda, que foi um dos primórdios da cobrança aí aos contribuintes. Em 43, esse imposto ele chega em primeiro lugar em arrecadações do nosso governo. Em 1960, cria-se o cargo de agente fiscal, que são os atuais auditores fiscais que acabam adentrando as nossas empresas e fazendo essas autuações. Ele foi fundado em 1960, esse cargo, e a partir daí veio o aumento de alíquota, programas específicos de contribuintes do governo, a instituição do Carnê-Leão, que foi o primeiro embrião do imposto de renda para a questão aí do pessoa física, os primeiros aplicativos de declaração, em 91, e em paralelo a isso começou a surgir aplicativos e aplicações, impostos envolvendo a parte das empresas, e dentre outros, né, a gente destaca aqui o Sintegra, que ele começa a tratar talvez a base do que a gente tem hoje de SPED fiscal, e dentro do SPED fiscal está o bloco K, que é o que nós vamos comentar hoje. Então, dentro do Sintegra, a gente já tinha aí o envio de informações de cada um dos documentos, o envio das informações relacionadas a ICMS, em paralelo a isso, a IPI, e assim por diante. Então, de 95 para cá, nós tivemos aí uma evolução não tão rápida, mas bem consistente em relação a essas obrigações. Então, em 2001, começa-se aí a questão do controle de estoque, os insumos relacionados ao N86, a legislação de IPI, impostos sobre empresas de fabricação. Então, é um pouco da base do que tinha no começo da entrega do SPED fiscal. O SPED fiscal hoje bem conhecido como FD fiscal, ele foi feita a sua instituição em 2006, já com o bloco H, que eram os blocos de inventário, né, que é o primeiro passo da relação do bloco K e bloco H. A gente tem aí o embrião, que é o produto em si, então ele está dentro desse bloco H. Em 2009, ela entra a obrigatoriedade. A gente teve aí diversos clientes nessa fase de início mesmo, tivemos clientes da parte de indústrias ou comerciantes da área de bebidas. Eles acabam entrando num ramo de atividade bem específico e que foram imbuídos aí a entrega logo na primeira leva de obrigações a ser entregue. Em 2013, instituiu-se o bloco K, e o primeiro prazo dado para o bloco K a gente tinha para 2015, e esses prazos, na realidade, foram alterados até o ponto da gente, a última legislação que se tem, que foi no final de 2015, que dividiu um pouco isso de acordo aí com o ramo de atividade, de acordo com o volume de faturamento. Então, criou-se um calendário específico e diferente, né, para essa obrigação. E, centralizando a nossa discussão, afinal, né, o que é esse bloco K que a gente tem por premissa para nossa conversa de hoje? Então, desde aí, a partir de janeiro de 2016, são as primeiras obrigações, a CNF de 2014, a escrituração do livro de registro de controle de produção e do estoque, que até então era obrigatória aí para ser entregue nos postos fiscais, ainda em papel impresso, ele passa a ter um critério totalmente digital. E aí esse critério totalmente digital leva a ser incluído dentro do SPED fiscal, na realidade, toda a estrutura que estamos falando em relação a bloco K. E dentro da estrutura do FD, a gente tem exatamente essas
caixas ou os blocos, né, que compõem essa obrigação do bloco K, que está vinculado um pouco à parte de contabilidade, que está aqui na parte de ECD, e também em relação ao bloco H, que está tudo meio que envolvido com custos que estão na contabilidade, informações que estão dentro do bloco K e essa sinergia de informações. Então, a partir daqui, entra-se a obrigação dessa informação ser digital e ser entregue dentro de determinada vigência, determinados períodos. Então, a gente vai discutir falar um pouco sobre o que é cada um desses blocos que nós estamos falando aqui. Então, o primeiro que a gente destaca é o bloco, na realidade, de consumo específico, que é o 0210. Por que o bloco específico? O 0200, que é a tabela de identificação do item, ele já era obrigatório no bloco H, que é o bloco onde relaciona cada produto que você tem dentro do seu estoque, né, dentro do estoque da sua empresa, já era obrigatória toda essa informação. E o que foi adicionado a esse 0200, que é o bloco de identificação do item? Foi adicionado o padrão de utilização desse produto. Então, todo produto acabado, todo produto que é vendido pela sua empresa e ele tem um conceito de fabricação e também um conceito de montagem, eu vou falar um pouco disso à frente, ele começa a ser obrigatório que você envie essa receita do bolo, que é o que a gente chama de receita do bolo aí no chão de fábrica. Ele é, na realidade, a relação de todos os insumos ou componentes que você utilize para fazer um determinado produto ou para montar um determinado produto. Então, nesse ponto, começa a assumir dentro das informações do governo, informações muito mais que hoje eram escondidas, na realidade, que a gente tinha aí um furo ou um buraco aí que as empresas utilizavam para fazer as suas produções na forma com que queria, consumindo a mercadoria do jeito que bem entendia, e não tinha essa informação chegando no governo. A gente tinha basicamente uma matéria-prima sendo dada entrada, tinha uma quantidade de produto acabado sendo vendido ou sendo deixado em estoque, mas não tinha-se a informação de como era essa forma de fabricação do produto. Então, dentro desse 0210, você começa a ter a obrigação de enviar essa receita para o governo. E aqui a gente já começa a destacar, além do bloco, o que é o risco, qual que é o risco dessa informação de que você vai começar a ser obrigado a enviar. O primeiro ponto é um questionamento sobre a veracidade do campo perda, que aí você pode colocar que você tem uma perda absurda em relação a uma determinada receita, e aí o governo vai começar a entender se empresas do mesmo ramo têm o mesmo volume de perda, se as outras empresas de produtos similares geram o SPED da mesma maneira que você. Então, aí começou a ter uma sinergia entre a informação que você está enviando com a informação de terceiros, e o governo começou a fechar aí um pouco desse cerco. Outro ponto de atenção em relação ao bloco 0210 é a divergência entre o consumo e a relação propriamente dita do processo fabril, processo produtivo. Então, aqui você pode colocar uma informação dizendo que você está consumindo, sei lá, 100 quilos de uma determinada matéria-prima, se durante as informações do dia a dia, na ordem de produção, esse consumo ele tem uma divergência muito grande, acaba caindo aqui nessa malha do governo. Um segundo ponto de atenção. Terceiro ponto de atenção, que poderá acarretar ajuste de inventário e necessidade de estorno de ICMS e IPI quando os produtos que você está usando não estão sendo devidamente alocados ou não estão sendo tratados com a devida qualificação do produto. A gente está falando aí de produtos para consumo, produto material acabado, produto que é comprado como bens do ativo e é colocado na linha de produção sem fazer a devida tratativa fiscal para ele. Então, nesses pontos começam a ter outras informações envolvidas da forma que é comprado o insumo e da forma que é utilizado essa mercadoria dentro da gestão do seu estoque. Um próximo bloco que vai muito próximo dele
começa a ser um inventário desses itens de consumo. Então, você deve informar qual que é o tipo desse estoque, se esse tipo de estoque foi seu, se você comprou, ou você está fazendo a produção a partir de um estoque de terceiro, se o estoque de terceiro está em seu poder, ou está em poder do seu fornecedor, ou de um armazém geral. Então, toda essa informação, ela acaba caindo dentro desse bloco K200, que, de certa forma, antigamente ficava escondido dentro das informações, ou ficava um pouco obscuro dentro das informações que tinham sido bloco H. Então, o inventário, ele vai ter aí a informação se aquele produto é um produto para revenda, se é um material, se é uma matéria-prima, se é uma embalagem, se é um produto que está em processo ainda, se é um produto já acabado, se ele é um subproduto, então ele é resultante de uma operação fabril, ou se ele tem aí a parte em relação a outros. Então, essas intenções do governo é tentar identificar toda a malha e toda a existência de um determinado produto dentro do seu estoque, dentro da sua área da fábrica. Então, itens que necessitam mudar de código devem ser gerados K220. O que a gente está falando aí, o que a gente destaca? Antigamente, empresas de montagem, empresas de grandes distribuidoras, elas acabavam passando ao largo das informações, das obrigações, basicamente faziam obrigações em relação a ICMS, não tinha IPI, porém, com o advento do bloco K, ele vem a ter uma obrigação de fazer o devido registro da troca de código do produto. Então, o que a gente está dizendo aqui? Você fez uma compra com o código do produto do seu fornecedor. Você abasteceu essa informação dentro do teu estoque com o código do teu fornecedor. Só que na tua produção e nas informações que você manda para o governo, você está mandando o seu código interno, um código gerencial seu. Nesse ponto, essa rotina de mudança de código, ela tem que ser obrigatoriamente ser feita via digital. Então, você vai ter que fazer o rastreamento de quantas unidades você tirou de um determinado código e mandou para um segundo código, para o seu código interno e assim por diante. Então, aqui a gente fala sobre o processo de embalagens que alteram os códigos, recebimento de mercadoria, de matéria-prima de fornecedor com o código dele, diferente do que é utilizado na ordem de produção. Então, a partir de agora, o produto ele tem que ter uma linha um timeline, ele tem que acontecer desde o processo de compra até o processo de produção com o mesmo código, ou se tiver no meio essa informação, ele precisa acontecer aqui no bloco K220. Então, os riscos dessa obrigação é o cruzamento de informações com seus fornecedores. Então, o primeiro passo que o governo vai identificar é o seguinte: você identificou lá, você registrou uma nota fiscal de entrada com um determinado código, ok. No bloco K, no SPED fiscal do teu fornecedor, também existe esse registro com o mesmo código? Ou essa quantidade de mercadoria foi exatamente a mesma que o teu fornecedor registrou nas obrigações de saída dele do outro lado? Então, a malha começa a descer um pouco mais ao nível de informações que hoje a gente tinha basicamente separadas. As informações do seu fornecedor não tinha uma coparticipação com as suas obrigações. A partir de agora, as informações elas começam a ser controladas e ser vinculadas a todos os pontos dessa parte digital. Outro ponto importante a ser tomado em conta aqui é a questão da divergência entre os saldos dos itens. Então, você tinha uma compra com um saldo fiscal de algum produto num código de um fornecedor, e de um mês para o outro, esse código sumiu de linha, não tem mais saldo. Então, esse controle, essas quantidades entre um código e o outro, é um ponto de atenção aqui nesse bloco K220, que é o registro que faz esse tipo de movimentação. Um próximo bloco que a gente tem aqui dentro para ser destacado é o K230, que é o processo fabril na sua essência, né? Então, cada ordem de produção que é feita e gerada dentro do chão de fábrica, ele deve gerar um novo bloco K230. Então, tudo que é feito, tudo que é movimentado para um processo de fabricação, ele deve ser registrado e deve ser detalhado dentro desse bloco. Então, aqui, muitas empresas hoje que têm basicamente um controle de mercadorias que entram, mercadorias que são consumidas basicamente ali no papel de pão, com requisições internas e um processo embrionário ou simplesmente uma nota fiscal de saída de um produto acabado, começam a ter que ter um sistema
ou qualquer tipo de gestão, né, que seja, não precisa ser um sistema, mas a gente, claro, de empresas de sistema fazem sobre os sistemas, que faça o processo e a gestão dessa área fabril. Então, dentro das ordens de produção, você precisa identificar, inclusive, as ordens que estão em processo. Se aquela tua ordem de produção está no meio do caminho e não foi concluída, ela precisa ser destacada dentro desse bloco K com o seu status específico de produção em caminho, em produção ainda em processo. Paralelo ao bloco K230 está o K235, que é, na realidade, o registro oficial do consumo daquela ordem de produção. Então, aqui começa a ter um vínculo, e aí entra uma segunda malha do governo, que é a questão de você ter feito lá atrás uma receita de bolo, dizendo que você tem lá no 0210 uma estrutura específica para uma determinada fabricação. Você falou que vai usar uma perna de mesa, mais outra perna de mesa e mais um tampão para criar uma mesa, e quando no final aqui você fala que você consumiu 3 pernas de mesa, e aí você tem que destrinchar o que aconteceu para ser feita essa fabricação de forma diferente da receita oficial que você mandou na primeira leva da informação. Então aqui começa a ter sinergia entre o que você falou que era a sua receita oficial e o que acontece oficialmente no dia a dia. Os riscos muito importantes a serem atentados aqui. Uma, quantidade de produtos em estoque divergente das quantidades resultantes da produção. Então, você fez aqui uma informação dizendo que a tua ordem de produção iria resultar no estoque 1.000 unidades de um determinado produto, e você tem lá no teu inventário, no bloco H, você tem 90 peças, ou tem menos ou mais. A divergência entre esses blocos vão gerar divergências no validador do SPED fiscal e vão gerar informações para serem retificadas, para serem explicadas, e o governo vai pegar nesse ponto. Falta de informação, o maior risco, acho que está aqui. Hoje, a maioria das empresas que a gente aborda, elas têm dificuldade ou têm zero informação em relação à área produtiva. Isso é crítico. Os próximos passos do governo é saber quanto de pessoa e qual hora homem, qual hora máquina é utilizada. Então, hoje as empresas não conseguem ter informações nem sobre a relação de produtos, quanto mais em relação à parte dos operadores em si. Então, isso aqui vai começar a ter muito mais problema, muito mais multa, muito mais autuações dentro do governo. Outro ponto muito importante que deve ser relacionado nesse bloco K são aqueles processos que são feitos em beneficiamento, produção que são feitas em terceiros, e o terceiro, um fabricante, pega a sua mercadoria, é feito lá no seu fornecedor, te entregue um produto já acabado para a sua venda. No bloco K tem registro específico para isso. Então, aqui é obrigatório registrar a data de recebimento do item fabricado no estoque, que, claro, diferente da data de emissão da nota fiscal de entrada, que na realidade é quando o teu fornecedor ou quando o teu fabricante entregou a mercadoria para você. Então, quando você tem um projeto em que os seus produtos precisam de beneficiamento, eles precisam de qualquer tipo de processo fabril, ou que faça uma alteração no teu produto, pintura, laqueação, seja qualquer tipo de beneficiamento no produto, ele deve ser registrado no bloco K250, com as mesmas identificações das suas produções. E aí, o grande ponto de risco é o cruzamento com o SPED fiscal do seu fornecedor. Então, o seu fornecedor está dizendo uma receita de bolo lá, e você está falando uma outra aqui. Isso começa a ter cruzamento. O estoque que você tem de itens produzidos em terceiro ser divergente do detalhamento do registro de inventário, que é o bloco H. Um outro ponto, é divergente da informação que o fornecedor disse que deu saída para você. Então, isso, ponto de atenção. Outro ponto de atenção muito interessante de se pensar, conversão de unidades de medida entre os documentos. Então, o teu fornecedor está te mandando em quilo e você vende em unidade. Ou o teu fornecedor está te mandando com uma embalagem, um pallet, por exemplo, e você tem dentro do teu estoque unidades, pacotes, alguma coisa nesse sentido. Então, todas essas informações começam a ter uma visão e começa a ter que ter uma atenção diferenciada. Todo esse tipo de
alteração de embalagem, alteração de unidade de medida, esses fatores de conversão, os básicos, os mais fáceis de ser feitos, eles já podem ocorrer logo na entrada da nota fiscal, mesmo porque desde os princípios do bloco do SPED fiscal, você já tem a informação que é a base constituída, na realidade, do processo que é a divisão da unidade física que você está utilizando na nota de saída ou na nota de entrada. Então, você já tem essa unidade lá dentro dos antigos blocos do SPED fiscal. Então, se você utiliza essa unidade de medida para fazer a sua primária conversão, não tem problema, ótimo. Quando a informação está dentro do chão de fábrica, que isso não estava nos SPEDs anteriores, é que a gente começa a ter um ponto de atenção aqui nesse bloco K250 e o bloco K255, que fazem essa estruturação de informações dessa tramitação, mercadoria, matéria-prima que saiu sua para ser fabricada em terceiro e a devolução dessa mercadoria numa unidade que seja transparente para o governo. Então, dentro do bloco K, a gente desmiuçou um pouco de todos esses blocos dentro do que você tem aí dessas obrigações que estão em corrente. Então, no nosso sistema, no nosso pacote de sistemas da ONU, onde isso está sendo tratado, né? A gente tem aqui nesse slide 3 pontos de informações que vão gerar o teu bloco K. Então, o teu estoque, que é onde está a tua matéria-prima, onde estão alocados os produtos finais, onde estão alocados o teu material acabado, o produto acabado diretamente. A área produtiva, então aqui a gente tem aqui a área da produção, fazendo toda a parte de consumo das mercadorias, identificação de hora-homem, identificação de tudo, então está aqui no bloco, no nosso módulo de produção, e também com informações vinculadas ao teu fornecedor, ao teu fabricante, ao teu beneficiário. Então, todos esses pontos aqui jogam informações e tem que ter uma preocupação de sinergia entre um bloco K. Claro que tem uma gama de informações além dessas que são geradas aqui no FD, que é a parte do SPED fiscal, sim, mas o grande foco da nossa conversa aqui é essa questão do bloco K e como isso está envolvido no seu processo. Então, a pergunta que fica até assim, até que ponto você já utiliza isso? Até que ponto que a sua indústria já tem esse nível de informações? Até que ponto você precisa saber ou precisa entender nas melhores práticas de mercado que eu preciso ter de informação para gerar essa obrigação, caso a gente não tenha aí com a obrigação ainda dentro do sistema. Hoje, a parte os processos da ONU, né, ele é tratado dentro do bloco da ONU, toda essa movimentação de informações é feita lá, toda essa informação ela é sincronizada com esses bancos de dados entre os sistemas, então a gente está falando aqui do sistema SOMLF, que é o sistema da Brasil Informática, que tem essa conversa com essa plataforma direta da ONU, toda essa informação ela é tratada dentro do SOMLF, que é onde tem toda a importação de informações, tem os cálculos de apurações de sistemas, de impostos e todas essas informações. A partir daqui, ela é gerada uma informação no layout que o governo quer, e a partir daqui você joga isso para a Receita Federal a partir do que você precisa. Aqui a gente tem um pouco da sugestão da nossa estrutura, do nosso grupo de empresas, que é a sugestão da ONU, é sempre trabalhar aqui com as aplicações do seu contador, para que o seu contador valide essa informação, seja um corresponsável por essa informação. Às vezes, assim, parte do que a gente tem hoje de empresas que têm envolvimento com os contadores conseguem barrar muita coisa errada, conseguem dar muita diretriz de informações para o sistema gerencial, a partir do momento que você tem esse fechamento na contabilidade. Então, o nosso fluxo de sugestão é diferente, ele vem aqui pelo SOMLF, cria-se todas as obrigações acessórias, nessa obrigação acessória ainda está parcial, porque podem existir alterações desses sistemas na parte da sua contabilidade, essa contabilidade faz o arquivo oficialmente, gerando esse arquivo pelo validador e mandando para a Receita. Então, a gente tem empresas hoje nos nossos grupos, aí nos nossos carteira de cliente, que trabalham das duas formas. Precisa entender qual que é a melhor forma para a sua empresa, a melhor forma para o seu parque de sistema, qual que é a sua estrutura de sistema atual, como é que o seu contador
hoje trabalha, tem sistemas que são legados, não conseguem conversar, então tem bastante discussões nesses temas aqui. Aqui a gente destaca alguns sistemas de contabilidade, o Soma CTB é o sistema que nós temos aqui dentro do portfólio com a Uno, que trabalha com a parte de contabilidade, mas aí no mercado tem diversos, ProSoft, Contimatic, Mega, MasterSaf e assim por diante, Folhamatic, tem vários que são aí empresas já sedimentadas, aí, empresas que já trabalham nesse mesmo perfil que nós. Então, um pouco do produto, que é, na realidade, o SomaLF, o nosso aplicativo, ele foi elaborado com prioridade atender às escriturações do SPED, então isso a gente está falando aí há 5, 6 anos atrás. A base do sistema ela já foi criada para facilitar o uso e a integração junto com grandes RPs, justamente com esse foco, trabalhar essa obrigação, trabalhar essa demanda que hoje a gente percebeu, tem percebido ao longo do tempo aí com essas empresas que estão trabalhando com grandes RPs e não tem, na realidade, ali dentro ou uma contabilidade, ou a contabilidade ela é dentro da própria empresa e sente uma necessidade de ter uma empresa parceira que trabalhe com conhecimento junto com esses aplicativos, então nosso foco é exatamente esse. Dentro desse sistema você consegue fazer a importação de toda a estrutura de informações, desde a parte de inventário, movimento de estoque, ordem de produções, notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída, toda a parte de conhecimento de transporte, quem trabalha com conhecimento de transporte. O nosso aplicativo permite, no meio de um caminho, a tratativa do Depara, então tem muita informação que é importada gerencialmente, é tratada gerencialmente, porém, precisam ser modificadas para uma escrituração de acordo com o seu ramo de atividade, de como a empresa é registrada, então esse processo de Depara, ele acontece no meio dessa integração. Essa rotina de Depara, caso não seja feita, também existe a possibilidade de fazer essas alterações de todos esses registros a partir das telas do sistema. Então, não precisa ter a preocupação, eu não fiz o Depara, não consigo utilizar o sistema. Não, você pode fazer toda a importação, depois que está nas plataformas do SomaLF, você consegue fazer a alteração de qualquer informação que foi importada a partir de qualquer sistema. Então, dentro dessa rotina do SomaLF, a gente tem a rotina de todo o recálculo de impostos, então o imposto veio de uma determinada forma, foi registrado lá na Anatops do Uno de um jeito, porém deveria ser de outro, não tem problema, a gente corrige e você vai fazer uma entrega, você vai fazer uma obrigação acessória a mais correta possível, porque a gente permite, e é assim, o sistema te dá essa possibilidade de recálculo a qualquer momento dentro das ferramentas do sistema. Então, isso é o que é o nosso sistema junto com o sistema da ONU. E aí você pode me perguntar, e quem está obrigado a isso, né? Então, dentro do que tinha-se lá no começo, a princípio, lá em 2014, 2015, a gente tinha que 1º de janeiro, a gente teria aí os estabelecimentos industriais, ou a ele equiparados, já envolvidos nessa obrigação. Então, isso era em 2014. No final de 2015, com o ajuste do CNF 8, foi feita essa alteração e foi feita uma divisão de acordo com alguns quinais aí das empresas. Então, foi feita uma divisão em que, em janeiro de 2016, então a gente está falando já no começo desse ano que nós estamos, empresas que são superiores a 300 milhões, e que participam da divisão de KINAI do 10 ao 32, estabelecimentos, que na maior grande parte dos estabelecimentos são indústrias, são grandes fabricações de metal, fabricação de couro, tem uma série de pontos aí, junto a eles os estabelecimentos industriais de empresas habilitadas ao regime aduaneiro especial de entreposto industrial. Então, esses são ou um regime que entraria diretamente tendo faturamento superior a 300 milhões ou igual a 300 milhões em seus estabelecimentos. A gente está falando aqui nos estabelecimentos industriais, a gente está falando da unidade da empresa em si, estariam já obrigados a partir de janeiro. Uma segunda leva de pessoas estariam a partir de janeiro de 2016, quando entram os que estão iguais ou superiores a 78 milhões, nos estabelecimentos industriais, a mesma estrutura de divisão do KINAI 10 até o 32, a mesma galera que está nas indústrias habilitadas ao regime aduaneiro, então eles estariam em janeiro de 2017. E, a partir de janeiro de 2008, todos os demais partes de indústrias, né, os estabelecimentos industriais, atacadista, classificado já no grupo 462 e 469 da Classificação Nacional de Atividade, os KINAIs aí, os equiparados à parte de indústrias. Então, a gente foi
todo um bloco que deveria ser cair em janeiro e dividiu aí, na realidade, em 3 anos. Então, boa parte das empresas que a gente está falando aí estão dentro, a maior parte deles, ou de janeiro de 2017 ou janeiro de 2018. Quais são as penalidades previstas pela não entrega? Então, aqui a gente colocou, na realidade, uma base, na realidade aqui tem alguns outros riscos envolvidos, a gente vai destacar isso aqui um pouco, mas aqui uma base padrão do que a gente entende e que a gente vê nas obrigações as principais. Então aqui a gente está falando sobre a Lei 12.766, que reduz um pouco dessas multas aplicadas aí pela não apresentação. Então, em preço do lucro presumido, a gente estaria falando de uma multa de R$500 por mês ou fração. Em preço do lucro real, uma multa aí a partir de R$1.500 por mês. A multa por apresentação com ausência de informações a 2% sobre o faturamento do mês anterior. Então, assim, a multa, ela não necessariamente, ela pode ser uma única. Dependendo do entendimento da pessoa que está, do fiscal que está te autuando, ou da empresa que está sendo autuada, dependendo do regime, dependendo do faturamento, a multa não vai ficar nos R$500, então não vai ficar no R$1.500, ela pode ser baseada no faturamento do mês anterior, o que você já fez a entrega. Então isso pode ser de 0,2% e seguir adentro, né? Na realidade, hoje quando se fala em multa, você tem uma premissa, mas dependendo da autuação, você pode estar sendo implicado em diversos pontos e essa multa acaba sendo bem onerosa. Um outro é o não cumprimento da intimação. Então, você foi autuado, beleza. Próximo passo é você fazer a correção daquilo e fazer a entrega no prazo devido. Se você não fez a entrega no prazo devido, no prazo que o auditor, no prazo que o fiscal te passou, tem uma segunda multa. Então, é isso que a gente fala que vai escalando os riscos, escalando a multa que você tem pela não entrega. Riscos em relação a essa parte de multa. Como o bloco K, que é o foco da nossa conversa hoje, ele está sob 2 legislações, então a gente está falando de uma legislação estadual, que é o ICMS, e uma legislação federal, que é o IPI, a gente está falando que parte dessas obrigações, parte das informações que você está montando e entregando nesse bloco K, elas podem estar sob a tutela de uma lei estadual e uma segunda parte numa tutela de lei federal. Se os 2 órgãos autuarem sobre a mesma informação, pode acontecer. Então, isso aí a gente começa a dar um risco aqui, que assim, as multas, às vezes as pessoas falam assim, é uma multa de R$500, é uma multa de R$1.500, então assim, tá bom, é pequeno. Isso aqui são as bases padrões do que a gente tem da legislação do SPED fiscal. Se a autuação entender que está ferindo uma segunda parte de uma lei federal, por exemplo, a gente tem uma outra multa, tem uma outra implicação. Outro ponto importante, a partir do momento que tudo fica digital, as penalidades das obrigações anteriores, elas acabam sendo precedidas. Então, assim, eu tinha uma obrigação do IN 86. A partir de agora, eu faço a entrega do bloco K, eu faço a entrega do bloco H, eu faço a entrega do bloco do meu SPED. Se a minha entrega, ela não corresponde à parte, eu não fiz a minha entrega do SPED fiscal, eu posso incorrer ainda na penalidade do IN 86, que não foi abastecido porque você também não enviou o SPED fiscal. Então, na realidade, ele é uma escala de informações. A partir do momento que você tem uma obrigação sendo substituída por outra, essa informação, ela acaba sendo passada de um órgão para o outro. Se aquele primeiro órgão não recebeu e não repassou para o órgão anterior, esse órgão anterior pode também entrar com uma multa para você. E aí a gente está falando de uma multa diferente para o IN 86, que pode chegar a 5% da receita bruta da empresa jurídica, ou multa de 2% sobre o valor da operação em que você omitiu ou que a informação não foi prestada de forma correta. Outra parte em relação à parte de multa, a gente está falando do ICMS, também multas de 1% sobre a movimentação do estoque. Então, é uma multa que também está envolvida com essa estrutura de informações e que não está destacada especificamente no bloco do SPED fiscal. Então, é uma atenção em relação a essas multas que, como a nossa legislação ela é cheia de uma malha gigantesca de leis, às vezes a pessoa se pega em determinada informação sobre uma determinada obrigação e quando tem muito mais envolvido atrás. Então, aqui a gente tenta resumir um pouco de tudo que a gente tentou falar com vocês, que é, na realidade, um controle que a gente tenta
passar para vocês que, assim, tenha controle total das informações que você gerencia, das informações da sua empresa, tenha essas informações em fácil acesso, mantenha sistemas atualizados. Se você trabalha com esse controle numa planilha, tenha essa planilha de forma organizada, trabalha com o sistema, trabalha da melhor forma. Eu tenho o sistema, mas não uso. Esforce-se para que esse sistema seja útil para você, para que esse sistema traga para você benefícios que evitem multas, evitem uma série de complicações da área fiscal, desenquadramento. A gente tem hoje clientes aí nossos que foram desenquadrados porque não cumpriram as devidas obrigações do ramo, ou de determinadas, tinham liminares que davam benefícios fiscais e perderam porque a informação não foi enviada de forma correta. Então, o que a gente traz aqui, assim, administre mesmo esse armazenamento de informações do seu sistema, mantenha-se backup, mantenha atento a essa questão. A gente tem clientes aí que perdem informações, perdem backup. Se você trabalha com um servidor dedicado da ONU, ótimo, já tem todo um sistema de redundância, um sistema de backupeamento, mas se você faz trabalho, o seu RP é instalado localmente, tenha-se uma preocupação a esse ponto, não deixe essa informação vulnerável, preocupe-se com o backupeamento em mídias de formas diferentes. Então, vai fazer um backup? Faça um backup num servidor diferente, faça um backup na nuvem, faça um backup num HD, faça um backup numa fita DAT, mas não deixe todos os ovos em cima de uma mesma galinha. É isso que a gente tenta deixar bem claro para os clientes. Nós tivemos clientes em que ele fazia o backup no mesmo servidor e aí queimou o HD do servidor. Então, assim, ele tinha um ano de backup, mas estava na mesma estrutura, no mesmo HD que estava o sistema operacional dele. Então, é uma preocupação ainda burra. Então, assegure-se da disponibilidade e a confiabilidade das informações que vocês vão colocar nesses arquivos fiscais, nos arquivos do SPED, ou em qualquer outra legislação que você tenha que passar. Por quê? Não é só você entregar a informação para o governo, é você saber que aquilo ali é confiável e que se uma auditoria vier até você, você consegue dar explicações com base em sistema, com base em toda a tua documentação sobre essas entregas. Realize sistematicamente, auditoria dessas informações antes de enviar para o fisco. Então, por isso que a nossa sugestão, como grupo da UNO, é sempre você colocar o seu contador envolvido com essa obrigação, envolvido com as informações que você vai passar. Por quê? Porque é sempre duas cabeças no começo da melhor química. Então, um contador vai ter uma visão diferente do seu dia a dia e a gente vai evitar aí números alarmantes aí que a gente tem sobre as informações de multas mesmo. Aqui eu coloquei um quadrinho básico para vocês terem uma noção sobre multas que foram creditadas para o governo, basicamente nos anos 2000 e 2013. A gente está falando aqui um acréscimo de percentual de multa de um ano para o outro, em torno de, aqui, para você ter uma noção, na área do comércio, em torno de 83%, indústria, que é o que a gente está comentando aqui, um pouco da parte da indústria, 77%. Então, assim, de um ano para o outro, 77% a mais de pessoas pagaram multa ou tiveram uma incorrência em algum tipo de auditoria e assim por diante. A gente está falando aí de 181 bilhões, trilhões dentro do que o governo está arrecadando em multas. A gente está falando de 2013. A gente colocar isso nos dias atuais, com muito mais obrigações, com muito mais formas do governo chegar até ao seu empreendimento, chegar até as informações que você tem, a gente está falando isso de valores muito mais alarmantes do que propriamente esses que a gente está demonstrando na nossa apresentação. Então, aqui, na apresentação depois, a equipe da ONU pode disponibilizar para vocês, tem um pouquinho das fontes básicas que a gente utiliza para colocar informações atualizadas nessas nossas apresentações. Então, quem quiser ter uma noção sobre essas pesquisas, na realidade são pesquisas muito simples, que você pode fazer hoje com a nossa internet, a gente consegue ter acesso a isso. Hoje não existe mais não existe mais a desculpa de que eu não tive acesso a essa informação, eu não sabia disso. Com o vasto mundo de informações que a gente tem hoje, isso não é mais uma desculpa para um empreendedor e para um empresário nos dias de hoje. E a gente se despede um pouco, abrindo aí para perguntas, para quem quiser fazer perguntas, sobre uma palavra do Peter Drucker, que é um grande ícone aí da parte da administração de empresas,
ele coloca o seguinte: a empresa, ou qualquer organização, uma empresa, uma indústria, qualquer tipo de organização que você esteja envolvida, precisa ser projetada para a mudança como padrão. Então, eu preciso pensar na mudança como sendo um valor da minha empresa, e não que essa mudança que essa mudança aconteça quando eu precisar reagir a uma determinada informação. Então, ele fala assim, precisa ser projetada para a mudança como padrão e criar a mudança ao invés de reagir a ela. Eu vou criar benefícios para a minha empresa, eu vou mudar a minha empresa pensando num futuro e não ter que reagir a uma autuação e não ter que reagir a uma obrigação que, vamos falar, está em 2018, ok, daqui um pouco você está em dezembro de 2017 e não sabe ainda e não conseguiu mexer num sistema. É janeiro de 2007, temos 6 meses, daqui um pouquinho você está em dezembro de 2016, e você está no mesmo problema, sem ter feito uma avaliação da sua estrutura, uma avaliação da sua empresa, e caindo no mesmo problema dos grandes players, das grandes empresas que a gente tem hoje aí dentro do nosso portfólio de clientes. Então, deixamos esse recado como um grupo de empresas, contem com as soluções da UNO, contem com as soluções da Brasil Informática, para que você possa ter um dia a dia contábil, fiscal, gerencial muito mais tranquilo e muito mais amparado do que é o seu dia a dia atualmente. Agradeço aí a presença de todos, me coloco à disposição para conversar, para saber algum tipo de dúvida que tenham. Eu não tô vendo ninguém no chat, mas quem quiser perguntar, faça uma pergunta. A própria Laís, que está acompanhando, pode me passar a pergunta e a gente vai respondendo por aqui. Fico agradecido por todos e fico à disposição. Muito obrigado.